Queridos irmãos e irmãs, então estamos celebrando hoje o 7º dia da novena a Santa Rita, né? Quarta-feira, dia 22, é o grande dia dela. Dia 21 também vai ter uma festa grande aqui, né? Dedicação, 30 anos da dedicação do Santo Altar. Eu estarei aqui também, fui convidado também. Bom, caríssimos, estamos encerrando o tempo da Páscoa, o tempo pascal. Durou 50 dias, durou 8 domingos. E agora completou-se esse tempo com a festa de hoje, com a festa do Pentecoste, a festa do Espírito Santo, a festa do nascimento da igreja. Hoje é aniversário da igreja, né? Ela assim começou com o Espírito Santo. Por isso, nós ouvimos estas belíssimas leituras narrando para nós este grande acontecimento. A primeira leitura do Atos dos Apóstolos nos recordou ali, né, o que aconteceu naquele dia em que o Espírito Santo tomou conta de todos. O Espírito Santo fez com que todos, apesar de línguas diferentes, ouvissem e entendessem na sua própria língua o que os apóstolos falavam. Esta leitura do Atos dos Apóstolos de hoje, ela vem para consertar a leitura de ontem. A missa de ontem da vigília de Pentecoste nos lembrou do pecado do povo de Israel, do pecado do povo que quis construir uma torre para alcançar o céu, conhecida como nós como a Torre de Babel. Foi ali que houve então toda a dispersão, como castigo por esta ousadia, esta arrogância do ser humano de querer ser igual a Deus. Deus os espalhou pelo mundo inteiro. Nessa leitura do livro do Gênesis, narra para nós uma justificativa. Por que há tantas nações e línguas diferentes? Foi por causa desse pecado. No entanto, a palavra de hoje, do Atos dos Apóstolos, nos mostra o contrário. Aquilo que lá no início foi dispersão por causa de divisão, não se entendiam, não falavam a mesma língua, agora no Atos dos Apóstolos, apesar de existir muitas nações, muitos povos e línguas diferentes, há uma só língua por causa do Espírito Santo. Mas que língua é essa? Na época de Jesus, a língua mais falada no mundo era o grego. Hoje é o inglês. Mas não é desta língua, ou não são essas línguas que nós estamos tratando, mas a linguagem do amor. É esta linguagem que o Espírito Santo faz com que todos experimentem. Podemos ter línguas diferentes, porém, podemos ter atitudes comuns, gestos comuns, podemos ter comportamentos comuns. É a linguagem do amor, que só pode ser assim, forçada, firmada pelo Espírito Santo. É o exemplo que nós estamos tendo nesses dias. Infelizmente, aconteceu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, né? Mas é interessante. Ali se manifestou esta linguagem do amor, a linguagem da solidariedade, a linguagem dos voluntariados, a linguagem daqueles que doaram. Tudo isso é obra do Espírito Santo.
Nós não sabemos quem são aqueles que foram solidários, estão sendo solidários, mas sabemos que foi Deus que tocou no coração de cada um. Por isso, não só os estados do Brasil, mas outras nações do mundo estão colaborando com material, com pessoal, com técnicos, para ajudar os gaúchos a superarem essa tragédia. É a linguagem do amor, é a linguagem do Espírito presente em todos, na humanidade inteira. É por isso, queridos irmãos, que o Espírito faz suscitar diversos ministérios, diversos carismas. Nós somos muitos e somos diferentes. No entanto, todos a serviço de um único objetivo: servir a Deus. E a gente percebe isso, sabemos, conhecemos como esta realidade é concreta, por exemplo, numa paróquia, né? Numa paróquia, será que todos são ministros da Eucaristia? Não. Será que todos são músicos? Não. Será que todos são catequistas? Não. Nós temos diversas funções, diversas pessoas trabalhando, sempre com o mesmo objetivo: honrar a Deus, obedecer a Deus. É isso que nós ouvimos na carta de São Paulo aos Coríntios. Mas isso é obra de quem? Do Espírito Santo, que faz suscitar no coração das pessoas esta diversidade de dons e carisma a serviço do povo. Pois bem, o evangelho que nós acabamos de ouvir, este evangelho de João, este trecho do evangelho de João, é o mesmo trecho que nós ouvimos no dia de Páscoa, no dia da ressurreição do Senhor, há 50 dias. O mesmo evangelho. Os apóstolos estavam reunidos, trancados numa sala. E eis que Jesus, aquele primeiro dia da semana, o domingo, aparece para eles e lhes deseja: a paz esteja convosco. É a coisa mais importante que Jesus pode nos dizer e nos desejar: a paz. A paz esteja conosco. É isso, queridos irmãos, que Jesus, com muita força, disse aquele dia. E da mesma forma, ele também passou uma missão, né? Ele mesmo disse ali, com toda a unção do seu coração, ele orientou: olha, eu fui enviado pelo Pai, e eu agora vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo, para que todos ali, ungidos pelo Espírito, pudessem cumprir a missão. E olha, a primeira missão que Jesus passa para os apóstolos. Entendam bem, é o primeiro domingo da Páscoa. Depois de 40 dias, na festa da Ascensão, ele deu uma segunda missão aos apóstolos. Mas a primeira missão, ele disse: todos aqueles que vocês perdoarem na terra, será perdoado no céu. Mas aqueles que vocês retiverem o pecado, será retido no céu. Olha aí, gente. A primeira ordem de Jesus foi perdoar os pecados. Mas para perdoar os pecados, é preciso que o fiel se confesse. Peçam a Deus, peçam ao Espírito Santo que ilumine os vossos corações para convencê-los da importância do sacramento da confissão. Não resistam à graça de Deus.
Há muitos corações que se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade, pela vergonha e não confessam. Não desperdicem esta graça, gente. Olha, eu costumo dizer que o perdão dos pecados é o maior sacramento que Deus nos dá. Maior que da Eucaristia. Porque a Eucaristia, se você não estiver na graça, você não pode comungar. É preciso pedir perdão. É preciso reconhecer a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa limitação. E nos colocar nas mãos de Deus. E a gente se coloca nas mãos de Deus na medida que você é humilde. Que você se ajoelha e pede: Senhor, pequei contra ti. É aquela atitude do filho mais novo do Evangelho, lembra? E ele pediu ao pai a parte que lhe cabia na herança e depois estragou tudo. Saiu de casa e perdeu tudo que tinha ganho do pai. Só com bobagem. Até o ponto de ele passar fome, necessidade. E ele chegou a pensar consigo: puxa vida, eu aqui, passando fome, necessidade, não me deram nem a comida dos porcos para comer. Enquanto que meu pai tem tantos criados e todos estão saciados. Já sei o que vou dizer. Vou pedir perdão ao meu pai e dizer para ele que eu pequei. E dizer para ele que não me considere mais seu filho. E qual foi a atitude do pai quando ao longe viu seu filho voltando? Foi ao encontro dele, o abraçou, o cobriu de beijos, porque ele reconheceu: este meu filho estava perdido e eu o reencontrei. Este meu filho estava morto e ele viveu. Olha só que atitude maravilhosa. Essa é a atitude de Deus para conosco. Mas será que essa é a nossa atitude para com Deus? O filho foi humilde. Engoliu a sua vergonha e foi pedir perdão ao pai. E nós? Será que nós engolimos a nossa vergonha? Será que nós engolimos a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba, para chegar aos pés do sacerdote e pedir a Deus perdão dos meus pecados? Queridos irmãos, não rejeitem a graça de Deus. Olha o que Jesus disse no Evangelho de hoje: aqueles que vocês perdoarem na terra, será perdoado no céu. Não tenham a atitude do filho mais velho, que quando viu aquela festa toda que o pai deu ao filho perdido e que havia encontrado: o que está acontecendo lá em casa? Perguntou ele, voltando do campo. E o criado disse: seu pai está dando uma grande festa para o seu irmão que voltou. Olha só. Seu pai, aí o criado é fofoqueiro, né? Vai e fala: seu pai deu a melhor veste para ele, deu um belíssimo anel, matou novilhos e agora está banqueteando com o seu irmão. E o irmão mais velho não quis participar desta alegria. Olha o coração arrogante, mesquinho. E o pai foi até ele: filho, vamos entrar, vamos participar da festa. Esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Esse teu irmão estava morto e agora vive. Venha participar com a gente. Não, eu não vou. Quando foi que eu me afastei do Senhor? Quando foi que eu desobedeci o Senhor? Sempre disse sim a ti. E nunca o Senhor me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ah, maldito ciúme.
Ciúme, ciúme, ciúme. E agora vem esse teu filho, olha o que ele fala, teu filho. Ele não fala meu irmão, ele fala, e agora vem teu filho que perdeu tudo, com jogatinas, com prostitutas, enfim, acabou com a sua herança, e o Senhor o recebe com toda alegria, com toda felicidade, como se nada tivesse acontecido. Não, meu filho, não pense assim. Venha participar da alegria do seu Pai. Queridos irmãos, é assim que Deus age conosco quando nós nos voltamos para Ele. E o melhor de tudo, e a graça que a gente recebe, aquele filho foi introduzido na família novamente. E nós somos introduzidos na família quando pedimos perdão. A ponto de nós sermos dignos de participar desta mesa. Uma vez perdoado, então, acreditem, queridos irmãos, muita coisa não vai bem na nossa vida, porque nós estamos arrastando pecados nos nossos pés. Acredite nisso. Liberte-se dessa maldição. Faça um exame de consciência. Tenha humildade diante de Deus. Olhem para Santa Rita e reconheçam nela um exemplo de cristã, um exemplo de pessoa humilde, de pessoa que confiava somente em Deus. Nós conhecemos a história dela, sabemos o que ela passou, meu Deus do céu. Teve um marido da pá virada, mas que sua garra, suas orações, ela converteu o marido. E quando converte, mata o marido dela. E depois, seus filhos querem vingar a morte do pai. E ela, então, num gesto de amor, pede a Deus, leve meus filhos, mas não deixe que eles sujem suas mãos com sangue alheio. E os 2 meninos morreram. Olha só. Que vida! Mas ela não desistiu. O pior estava para acontecer. Quando ela se deparou na necessidade de ter que ajudar o assassino do seu marido, que ficou doente gravemente a partir de uma epidemia, e todos abandonaram a cidade, e ele ficou prostrado numa cama, e quem é que cuidou dele? Santa Rita. Até ele ficar curado. Olha que atitude, gente, de amor, de confiança em Deus. E aí, quando ele curado uma vez, ele contou para ela quem era ele. E ela disse, eu já sabia. Como que se comportou a cabeça daquele homem? Como você cuidou de mim, já sabendo que eu era o assassino do seu marido? É o tamanho do amor que ela tinha no coração. E isso lhe garantiu as graças que vieram depois. A oportunidade dela se consagrar a Deus como uma religiosa. E o maior de todos os milagres que aconteceu com Santa Rita. Recebeu a estigma do Senhor na sua testa. Olha só. Isso é uma das maiores graças que Deus concede a poucos. São Francisco, São Pio. Queridos irmãos, é por isso que nós hoje louvamos a Deus pela nossa querida padroeira Santa Rita. Que vida de sofrimento, que vida de perdas,
de dores, mas ela soube colocar tudo isso na cruz do Senhor. E é isso que nós devemos também aprender, colocar nossa vida na cruz do Senhor, pedir perdão a Deus. Lembre-se o que ele falou no primeiro domingo. A primeira missão dos apóstolos: perdoai aqueles que se arrependerem, mas não perdoai aqueles que não se arrependerem. Aí. Comigo aconteceu uma vez só. Tenho 40 anos de padres. Só uma vez aconteceu da pessoa não se arrepender dos pecados confessados. Eu pergunto, depois que confessou, se arrependeu de tudo isso? Não. Não me arrependo. Mas você tem que perdoar o seu genro. Não perdoo. E bateu o pé. Falei, tá bom, vai em paz, que o Senhor te acompanhe. E a minha absolvição? Não te dou. O que é que Jesus falou no Evangelho hoje? Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês reterem serão retidos. Eu não perdoei. Nossa! A mulher dava pulo dessa altura, assim, brava comigo. Não perdoei. Depois veio a família falar comigo. O senhor tem que perdoar. Falei, não perdoo. Só vou perdoar se ela se arrepender. Levou 4 meses. Aí ela voltou. Padre, estou arrependida, me dá absolvição. Aí eu dei. Ela já faleceu, está na glória de Deus. Mas é assim, gente. Precisa se arrepender. Vocês viram aquele filho pródigo? Ele se arrependeu do que tinha feito para o pai e buscou o pai, engoliu sua vergonha e pediu perdão. O difícil é isso, é engolir a nossa vergonha. Gozado, vergonha para pecar a gente não tem. Mas para pedir perdão a gente tem. E hoje, vocês sabem, eu falei que no primeiro domingo, Jesus deu essa missão do perdão aos apóstolos. 40 dias depois, ele voltou ao Pai. E qual foi a segunda missão que ele deu para os apóstolos? Ide pelo mundo inteiro e batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha lá. Segunda missão dada aos apóstolos. Evangelizar o mundo inteiro. Batizar o mundo inteiro. É conceder a graça de Deus. Aí tem todo o trabalho da igreja, a atuação da igreja, não é? A igreja que evangeliza, que trabalha, desde o pequenininho até o mais velho. Para quê? Para salvar. Para garantir o céu. O nosso objetivo é o céu. Aqui fazemos uma experiência do céu nesta mesa. Mas nós queremos ter o direito do céu. Então a igreja tem que evangelizar, tem que batizar, fazer acontecer a conversão no coração das pessoas. Então tem muito chão ainda, gente. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, né? 1,5 bilhão somente que são cristãos, que são batizados. Olha só. 5,5 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Nós temos que nos preocupar com isso. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não sou missionário para sair daqui e evangelizar os povos. Eu acabei de dizer o que São Paulo disse na segunda leitura. É o Espírito Santo que suscita os carismas e os dons na igreja. Deixa com o Espírito Santo. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Aliás, 2. Todos nós. Primeiro, rezar pelas vocações
missionárias. Rezar pela perseverança e pela proteção dos missionários. Estão arriscando suas vidas, o mundo afora, anunciando o Evangelho. E podemos rezar também pela humanidade, para que abra o seu coração a Deus e recebam Jesus. Então, queridos irmãos, todos nós temos como participar. Então, hoje, nesta festa do Espírito Santo, a festa da Igreja, vamos agradecer a Deus. Agradeça no seu coração hoje este dom que o Senhor lhe concedeu, o dom da fé em Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e diga a Deus: obrigado, Senhor, pelo dom que o Senhor me concedeu, a fé em Jesus Cristo.